Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e no dia de hoje a gente vai estar batendo um papo com Wesley Marinho, ele que é especialista em segurança da informação. Wesley, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia aos espectadores do Jovem Pan. Wesley, a gente tem acompanhado, né, no dia a dia do nosso cotidiano, a gente tem trazido pessoas ligadas à segurança pública e a questão desses golpes, dessas fraudes virtuais, elas têm aumentado no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e as modalidades são das mais diversas. Traz pra gente um panorama dessas fraudes e um resumo como elas acontecem de maior forma em algumas plataformas, por favor. Basicamente, essas fraudes, elas têm se tornado cada vez mais estratégicas. Então, antigamente a gente via golpes muito desorganizados, onde você recebia um e-mail dizendo que você tinha uma conta para pagar de um banco que você sequer conhecia. Enfim, não vinha com informações sobre você. Então, qualquer pessoa que tivesse um pouco de orientação, ela conseguia identificar que aquilo não era algo real. Só que hoje eles estão utilizando bases de dados diversas, então eles ficam monitorando na internet para coletar informações sobre aqueles usuários e os golpes eles se tornaram golpes muito mais direcionados. Então quando eles te enviam um e-mail, um WhatsApp ou uma mensagem na sua rede social, eles já sabem quem você é, eles já sabem o seu nome completo, o seu endereço, o seu CPF, eles já sabem quem é o seu ciclo social, quem são seus parentes próximos. Isso faz com que tenha muito mais facilidade deles te convencerem a fazer um pagamento. E uma coisa que tem mudado muito ao longo do tempo é que geralmente eles não pedem um pagamento diretamente. Primeiro eles te contam uma história, eles criam um problema para que você fique preocupado. Esse problema ele sempre vai ser algo urgente. Essa é uma característica que eu sempre gosto de frisar. Quando você vê um problema que é extremamente urgente, faça agora. Você tem apenas 1 hora para resolver isso, 30 minutos. Geralmente isso é algo relacionado a um golpe. E aí, nesse momento, quando ele conta toda essa história, te dá um prazo super curto, as pessoas tendem a ficar ansiosas com aquilo e tentam resolver o mais rápido possível. E aí é nesse momento que eles efetivam realmente o golpe. Eles pedem um pagamento de um boleto, pedem dados do seu cartão de crédito para fazer uma cobrança, ou até mesmo utilizam um Pix. Wesley, e a gente vê a questão, né, da criatividade desse mundo criminoso, né? Eu, por exemplo, eu já vi de forma pessoal, por exemplo, um Instagram, uma página do Instagram de um colega foi hackeado e ali o camarada colocar geladeira, fogão, armários, num valor abaixo do preço de mercado. Tipo, uma geladeira que custa em média R$2.000, lá sendo vendida por R$1.100, ou seja, R$1.000, um valor abaixo do preço de mercado, e ali um contato de um Pix, né? E ali a pessoa amiga tal, ali fala no direct do Instagram, e facilmente pessoas caíram nesse golpe, nessa modalidade de golpe. Como, na sua ótica, na sua visão, os nossos ouvintes, eles podem se blindar em relação a essas atuações criminosas, em relação a essa criatividade, sobretudo criminosa, dessas pessoas que utilizam os meios virtuais? Olha, isso realmente tem ficado cada vez mais difícil e as pessoas, os especialistas em segurança e a própria organização, né, a polícia, as entidades de proteção da internet, elas estão cada vez mais empenhadas em tentar ajudar, mas, como eu te falei, eles estão ficando cada vez mais estruturados. Então, desconfiar de tudo é sempre a primeira opção. Eu sei que muitas vezes algumas pessoas estão interessadas em comprar algum item e realmente aquele item está numa oportunidade de valor muito interessante, mas, mais uma vez, sempre que é algo muito urgente, olha, essa promoção é só hoje. Essa pessoa está se mudando desse apartamento e precisa vender agora. Ela só tem até hoje à tarde para poder fazer essa venda. Geralmente isso tem algo de diferente. Então, quando eu costumo identificar esse tipo de fraude, geralmente tem 2 características específicas. Uma oportunidade muito grande de você se dar bem. Então, um produto que, como você falava, custa R$2.000, R$3.000, às vezes está por R$500. Ah, mas a pessoa está indo embora. Tudo bem, a gente entende que a pessoa às vezes vai embora, quer vender rápido. Mas se ela realmente está querendo só se livrar daquele objeto, às vezes não faz sentido vender, porque não tem motivo. Se é um produto de um valor alto e você
está querendo só realmente se desfazer, existem instituições de caridade que podem recolher aquele item. Não faz sentido a pessoa vender por 1/4 do valor. E muito menos, precisa ser hoje, agora. O que a pessoa vai fazer depois? Se ela realmente tem essa urgência tão grande e se ela não conseguir vender nesse meio tempo, o que ela vai fazer? Então, quando você vê duas coisas alinhadas, um valor muito discrepante, e geralmente é muito, muito discrepante, associado a uma urgência para comprar, você tem que comprar agora. O pagamento ele acontece sempre antes. Pague agora e eu vou marcar para uma pessoa entregar. Eu vou mandar um carro que vai levar na sua casa. Não confia nisso. Pense que, a partir do momento que você faz um Pix, por mais que existem mecanismos para você tentar reportar aquilo como uma fraude, o Pix ele é uma transação naturalmente irreversível. Existe um mecanismo, que é o MED, onde você pode abrir uma solicitação para reverter aquele Pix, mas ele depende do saldo na conta da pessoa. Então, se você fez uma transação financeira, você transferiu um Pix para alguém, diferente de um cartão de crédito, por exemplo, aquele valor já foi. Se a outra pessoa sacou, você não consegue mais reverter aquela transação. Então, antes de fazer qualquer pagamento, certifique-se de que aquele produto existe, de que aquele produto realmente está disponível, encontre a pessoa, se possível, pessoalmente, obviamente, em local público, seguro, para garantir aquela negociação, mas nunca faça uma transação para uma pessoa que você não conhece. Mas é o perfil de um amigo meu. Tudo bem, se é o perfil do seu amigo, pega o telefone dele, liga para ele. Amigo, é verdade que você está vendendo esse item? Como você bem mencionava, tem vários casos de perfis hackeados, e isso é algo que tem aumentado bastante aqui em Maceió, inclusive de influenciadores, pelo grande alcance, onde eles fazem anúncios diversos, não só esse dos itens, dos eletrodomésticos à venda, mas também de eventos. Você eles hackeiam um perfil de um influenciador e falam, olha, você vai ter a oportunidade de conversar comigo num evento privado, um jantar só para convidados. Pague agora R$1.000 no Pix e você vai ter a oportunidade. Só vou receber 10 pessoas, isso vai esgotar muito rápido, é uma oportunidade única. E as pessoas realmente acabam pagando. E com a inteligência artificial, eles conseguem inclusive gravar vídeos em nome daquele influenciador, falando como se fosse um influenciador, em prol de convencer as pessoas a fazer aquele pagamento. É um terreno fértil para a criatividade que esses criminosos têm. Wesley, um tipo de ação muito comum também são essas fraudes, esses golpes através dos e-mails. Né? A gente fala muito de rede social, mas ainda utiliza-se muito e-mail, né? Claro. E aí a gente costuma receber muito, que a gente chama até de spam, né? Algumas mensagens assim, alguma empresa que vai limpe o seu nome, pague a sua dívida, ou até em nome de alguma empresa, de repente até já conhecida, trazendo alguma promoção, algum tipo de campanha muito específico, que assim, realmente como uma oportunidade única. Então, como é que a gente pode, assim, perceber esse e-mail como um golpe, como uma fraude? Como é que a gente também pode se proteger nesse sentido? Porque, às vezes, a coisa ali parece ser tão verdadeira que muitas pessoas acabam caindo, né? De fato, Natália, existe um desafio do mercado que, principalmente pensando nas lojas online, né, que as empresas elas estão tentando se adequar, porque antigamente era muito comum a gente receber alguns e-mails que dizia assim, esse link é exclusivo. Se você entrar no nosso site direto, esse preço ele não vai estar disponível. Você precisa efetivamente comprar por esse link que você recebeu por e-mail. Isso era muito bom, porque a loja poderia beneficiar alguns clientes específicos. Então, eles podiam oferecer preços diferenciados, condições diferenciadas. Só que isso vem associado a outra coisa. Quando o cliente clica naquele link e tem acesso àquela informação, aquele produto pelo aquele preço, ele não consegue saber se aquele link é real ou não. Então, o mercado ele vem mudando e a partir de então, a gente passa a ter esses preços especiais disponíveis no próprio site da empresa quando você está logado. Então, onde que eu quero chegar? É um pouco complicado isso, mas sempre que você recebe um e-mail e esse e-mail te fala de uma mega promoção de uma loja X, mesmo que seja uma loja que você conhece, não confia naquele link. Entra no site da loja, faz login com o seu usuário. Caminho, né? Por um outro pelo caminho. Google, por exemplo, para poder ver se tem a mesma informação também no site, não é isso? Exatamente. Porque você consegue ter certeza de que aquele preço é real. Um ponto que é importante observar é que quando são promoções direcionadas, a loja vai exigir que você esteja conectado no site, com seu usuário e a sua senha. Mas
nunca faz isso pelo link que você recebeu pelo e-mail. Entra no site, pesquisa pelo Google, faz o login e confere se aquele valor ele realmente procede. Mas eu repito, a gente não tem aquelas promoções absurdas. Uma geladeira de R$2.000 por R$500 não vai existir, não é real. Esse é sempre um dos maiores sinais de alarme. Wesley, e com relação também a, por exemplo, tem um link, você clica nesse link e você vai ser direcionado a algum grupo específico, ou você vai, para além dessa questão dessas promoções, um boleto que você precisa pagar, como é que é feito, assim, às vezes os criminosos, eles até duplicam o site, né? Eles pegam o site original e eles deixam ali exatamente como é o site original. Então, existem alguns meios, assim, que a gente pode se blindar nesse sentido? Olha, isso é um ponto interessante, porque no passado, esses sites copiados, né, espelhados, como você falou, são páginas falsas, eles eram muito diferentes do site verdadeiro. Eles eram copiados, mas era uma cópia mal feita. Só que com a inteligência artificial, nos últimos anos, a gente passou a conseguir fazer sites muito, muito parecidos, praticamente iguais ao site original. Então, olhando, às vezes até mesmo para um especialista, é difícil você perceber. Aquela dica que as pessoas davam muito no passado, o site oficial ele vai ter um cadeadozinho. Isso não é válido. O cadeado ele apenas garante que a comunicação entre o seu computador e aquele site, ela é uma comunicação segura, ela está protegida. Mas se o site é um site fraudulento, a comunicação entre o seu computador e o site fraudulento vai estar segura. Isso não garante que é um site verdadeiro. O que é mais importante nesse momento? Eles utilizam geralmente endereços dos sites com a grafia errada. Então, se você tem um site que é loja X, ao invés do J, ele bota um L, ele bota um I, ele bota uma outra letra que às vezes se parece com a letra que seria efetivamente para estar escrito ali, como uma forma de enganar. Então, sempre confere, o endereço daquele site é realmente aquele? Se você está acessando o site da loja X e no lugar do J tem um L, ou o site daquela loja é lojax.com.br e ali está lojax.com.zf.jz, vários outros links, isso geralmente não é algo normal, mas realmente está cada vez mais difícil de identificar. E aí, repito, as assimetrias são os maiores sinais. Promoções que vão acabar em poucos minutos, pagamentos direto via Pix. Outra coisa, esses sites, geralmente, eles querem facilitar. Então, quando você clica no link, ele já pede direto o seu cartão de crédito. Ele já abre uma tela dizendo o preço do produto, embaixo já tem compre agora. Você clica e ele já abre pedindo o cartão de crédito. Por quê? Maria Clara Gomes. Wesley, você acabou de falar, né, sobre essa questão da evolução na segurança das lojas, mas falando especificamente da legislação brasileira, você avalia que ela é eficaz para combater essas fraudes online ou ainda existem muitas lacunas? Existem muitas lacunas. Existe um processo de modernização da nossa legislação ainda, e esse processo ele vem um pouco devagar, mas ele já tem acontecido e a gente já evoluiu bastante. Nós tivemos algumas legislações novas, né, que foram criadas. A gente tem o Marco Civil da Internet, a gente tem a LGPD, mas a equiparação dos crimes, principalmente de estelionato, para o meio digital, ela é muito diferente por causa da escala. É diferente quando o estelionatário ele faz um crime desse tipo no mundo real, ele consegue impactar 1, 2, 3 pessoas e deixa bastante rastro, né, em documentos e tudo mais. Só que na internet, esses dados eles podem estar em qualquer lugar do mundo, não necessariamente estar no servidor no Brasil, então sob jurisdição do Brasil. Você não tem como rastrear quem efetivamente está aplicando aquele golpe. Então, a nossa legislação ela ainda é muito aquém disso e, ao mesmo tempo, a infraestrutura de investigação que a gente tem, ela também ainda é uma infraestrutura que está engateando. As equipes, inclusive aqui em Alagoas, a gente tem uma equipe da Polícia Civil que faz um trabalho excelente de investigação de crimes digitais, mas esses crimes eles cresceram muito em quantidade e, consequentemente, essas equipes elas têm um trabalho para poder fazer essa investigação em larga escala. Você acha, Wesley, que esse momento de transformação digital que a gente vem passando, né? É tudo muito rápido, é tudo... A evolução hoje está de um jeito, mas amanhã já mudou, semana que vem nem se fala. Então, assim, você acha que tem uma relação com essa... que tem essa morosidade mesmo, né? De entender o contexto dessas leis serem refeitas, reformuladas. Existe esse tempo de resposta que está cada vez mais lento?
Olha, eu entendo que é uma mudança muito grande e isso é uma característica da área de tecnologia, que as coisas elas mudam muito mais rápido do que a sociedade consegue compreender aquela mudança. Perceba que há pouco tempo atrás a gente sequer falava sobre o uso de inteligência artificial e hoje em dia tecnologias como o ChatGPT se tornou algo convencional. Qualquer pessoa hoje tem acesso a essa tecnologia e consegue utilizar ela. Então, a evolução ela acontece muito, muito rápido, mas tramitar uma lei no Congresso, adaptar uma lei que já existe, demora bastante tempo. Então, hoje a gente ainda discute a eficácia da LGPD, da forma como ela é auditada perante as empresas, de como as empresas são fiscalizadas. E a LGPD, eu dei uma entrevista sobre isso há bastante tempo, inclusive para vocês aqui da Jovem Pan, há muito tempo, quando essa lei foi criada. E a gente falava, essa lei vai vingar? Essa era a pergunta que todo mundo fazia. Eu dizia, gente, essa lei vai vingar. Mas não parecia que era verdade, porque a gente não tinha um processo ainda para isso. E a NPD foi instituída há pouco tempo atrás, ainda não existia, que é a entidade responsável por auditar, mas eles não têm pessoal. As pessoas foram transferidas de outras áreas. Então, existe todo um processo de adequação e eu acredito que esse processo ainda vai demorar bastante, mas a sociedade, enquanto isso, precisa se proteger e eu acho que o conhecimento é a forma mais fácil da sociedade como um todo se proteger até que essas legislações tramitem e possam efetivamente controlar um pouco mais esses golpes. Só reforçando, ouvinte, que essa LGPD que o Wesley está falando é a Lei Geral de Proteção de Dados, não é isso, Wesley? Exatamente. E aí você fala só um pouquinho sobre a LGPD para o nosso ouvinte entender também que existe um trabalho aí direcionado para esse tipo de proteção, apesar de de precisar de um pouco mais de atualização. Exato. A Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, ela foi criada baseada no padrão da Europa. É um padrão muito forte, assim, muito rígido. Ele tem regras muito claras e bem estabelecidas que basicamente protege os nossos dados pessoais. Então, aquele ato que a gente via com bastante frequência de você se cadastrar numa empresa e dali a pouco outra empresa ligar para você e te oferecer um produto, um serviço, afirmando, eu peguei seu número com a empresa X. Isso passou a ser regulado de forma clara pela LGPD. Como que a empresa coleta seus dados, de que forma ela vai pegar essa informação quando você preenche um formulário, de que forma ela vai armazenar esse dado, então ela é responsável por armazenar essa informação de maneira segura, por proteger a sua privacidade, ela é responsável por, se ela desejar compartilhar esse dado com qualquer outra empresa, ela precisa da sua autorização, então isso precisa ter sido notificado antes, precisa ter uma finalidade, ela não pode vender o seu dado, eu tenho aqui os dados de um grupo de clientes e eu vou vender esses dados para outra empresa porque vale a pena, é financeiramente viável. A LGPD ela fala que isso não é permitido. Existem regras específicas para isso e um dos principais pontos da LGPD, impedir que as pessoas sejam discriminadas através desse dado. Então, informações sobre gênero, informações sobre raça, classe social, essas informações elas não podem ser utilizadas para qualquer tipo de discriminação. Então, em alguns casos, as empresas sequer podem coletar essa informação. Wesley Marinho, especialista em segurança da informação, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã e falar, que o Wesley tocou num ponto muito importante, que é a questão da informação. Esse ponto aqui que o Jornal da Manhã tem trazido de forma pedagógica para realmente alertar a população de temáticas extremamente importantes como essa questão da segurança, a segurança nesse mundo virtual, que é um mundo que a gente vive no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, é no Instagram, é no Zap, é no Facebook, é no e-mail, enfim, são ferramentas que a gente utiliza diariamente, de hora em hora, minuto a minuto, enfim, a gente traz isso para a nossa vida e nada mais importante do que apontar os caminhos para se proteger de fato com relação a essas ações criminosas que existem no nosso cotidiano. Wesley Marinho, quero agradecer demais a sua participação, quero deixar um convite público para que o senhor possa estar aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes, e quero deixar um espaço para as suas considerações finais.
Eu agradeço o espaço. Eu acho que é bastante importante a gente discutir sobre segurança da informação. Eu estou super aberto para conversar com vocês e com os ouvintes aqui do Jornal da Manhã. Eu acho que é bastante importante e nesse momento, onde existe ainda bastante fragilidade, a informação, o conhecimento é a forma principal que a gente pode usar para instruir a sociedade e fazer com que eles estejam mais seguros nesse momento. Mais uma vez, obrigado Wesley Marinho, obrigado a minhas companheiras de bancada, Natália Barros, Maria Clara Gomes, nosso querido Claudio Stone aqui na técnica, o Mailson Franklin sempre nas ruas de Maceió com o Geraldo Salgueiro, nosso Romerson nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês. Até amanhã, até o nosso sexto, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã.